O Flamengo levou 4-1, ficou com 41 pontos e na quarta colocação. Fala, eu sou o Lucas! E hoje a gente está aqui para mais um vídeo do canal Aqui na Bola. Vamos falar da rodada 23 do Campeonato Brasileiro, passar aqui por todos os jogos. Acaba de acabar Vitória 2, Cruzeiro 2. Nós vamos começar depois da vinheta. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. We can go boom, now we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. We can go, a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. We can go, a bola. Come on, join us, gotta let the good times roll. Começando aqui, pedindo para você deixar o like, compartilhar o vídeo para todos os seus amigos aí que torcem para algum time, para verem aqui eu fazendo a análise dos jogos do time dele. E se inscrever no canal aí também, de Cada Bola. Começando na roda cronológica, tivemos no sábado Atlético Mineiro e Cuiabá, jogo rolou às 4 horas da tarde. E o Atlético Mineiro era bastante favorito porque a fase do Cuiabá é muito ruim, né? E o Atlético chegou com uma nona colocação e nos últimos jogos tinha aí empatado com o Cruzeiro, perdido para o Criciúma, não vinha muito bem, né, o Atlético Mineiro, mas o Cuiabá vinha muito pior. Então, por isso, né, o vice-lanterna ali se esperava o Atlético Mineiro tendo uma vantagem. Inclusive, eu acho muito pouco falado quão patética é a campanha do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, antes de começar o Campeonato Brasileiro, antes de começar a temporada, era colocado em pé de igualdade com Flamengo e Palmeiras, né? Ele era colocado por causa do elenco, contratou o Gustavo Scarpa, e tinha terminado muito bem o ano passado, mas aí o Felipão não começou 2024 no mesmo ritmo do ano passado, e aí não tiveram paciência com ele, demitiram. O Gabriel Milito começou bem, mas agora perdeu completamente a mão, né? Faz muito tempo que o time está mal, desde o início da Copa América, quando começou a ter alguns desfalques e tudo mais. E porque, tipo assim, não é como o Flamengo, que tem altos e baixos na temporada, tem momentos muito bons, como o Atlético Mineiro teve momentos muito ruins, como nesta rodada, o Flamengo. Mas o Flamengo está a 5 pontos do líder, né? Tá ali no G4. O Atlético Mineiro não tem nem campanha positiva, digamos assim, né? É um termo que se usa muito nas competições americanas. O Atlético Mineiro tem 7 vitórias no campeonato, 9 empates, 5 derrotas. Então, no final das contas, é campanha positiva, porque os empates seriam neutros, sei lá. Mas o número de empates é absurdo, né? No final das contas, os resultados são muito ruins. O Atlético Mineiro era para estar brigando no topo da tabela, está atrás do Cruzeiro, maior rival, está atrás do São Paulo, Bahia, Fortaleza, que enfim, Fortaleza tem muito mais mérito do que demérito dos outros, mas não faz sentido esse Atlético Mineiro tão baixo, não. E o Atlético Mineiro empatou, né, com o Cuiabá. Cuiabá, uma sequência incrível de maus resultados, né? Desde que quando o Petit chegou, ao contrário, no caso, meio parecido, né? O Petit chegou, deu uma sobrevida ali e agora tá muito mal. Mas não tem como. O Cuiabá é o segundo time que menos venceu no Brasileirão na temporada. Só atrás do Atlético Goianiense, que chegou a 3 vitórias contra o Internacional, vamos falar disso também. Mas o Atlético Mineiro empatou em casa. Porque também o mando de campo do Atlético parece que não vale muita coisa, né? É só o 12º melhor mandante do Brasileirão. Mas o Atlético Mineiro faz uma temporada
bem ruim, assim, acho que é o time mais decepcionante do ano. E aí, saiu na frente com um gol de pênalti do Orgulhos, depois o Cuiabá empatou com um gol de pênalti do Pita, e ficou nisso, 1 ponto para cada um. O Atlético ainda subiu uma posição na tabela, incrível, chegou em 8º, o Cuiabá segue em 19º, mas assim, pelo menos, o Atlético segue invicto contra o Cuiabá na história do Brasileirão, né? Agora são 6 vitórias e 2 empates. Nunca perdeu o Cuiabá na história do Brasileirão. E aí tivemos Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia, o Grêmio jogando em casa foi derrotado pelo Bahia por 2-0, 2 gols do Tassiano. O Lei 2 cantou. Em 19 jogos esse foi o 20º, né, entre Grêmio e Bahia, com o Grêmio como mandante, o Bahia só tinha vencido uma vez. Em outubro de 2019, 1-0, nas 3 seguidas depois dessa. O Grêmio venceu, o Bahia dessa vez não teve como. Tassiano foi lá e anotou 2 gols na Arena do Grêmio, onde ele já teve muitas felicidades. Dessa vez teve mais um, mas com outra camisa. A camisa do tricolor baiano, tricolor de aço, não o tricolor gaúcho, não o tricolor imortal. Com o resultado, Bahia é o 5º colocado, com 38 pontos, e o Grêmio fica em 15º lugar, aí 2 pontos à frente do Corinthians, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Red Bull Bragantino 1, Fortaleza 2. No primeiro lance do jogo, Fortaleza já quase abriu o placar, né? Foi até engraçado, porque o Odinei Ribeiro, narrador do jogo, tava lá, por causa do Silvio Santos, e aí ele teve quase que ser cortado por causa do lance de perigo do gol do Fortaleza, né? Mas perdeu o gol, depois em 4 minutos fez um gol, mas estava impedido, e os dois times ali jogando no 4-2-3-1, o Lincoln jogando um pouco recuado como segundo volante no time do Red Bull Bragantino, e não demorou muito, né? No final das contas, o Fortaleza abriu o placar com 26 minutos, com o Pochettino, depois levou um empate de pênalti do Lincoln, e no finalzinho foi buscar essa vitória importantíssima fora de casa, Fortaleza, com o Breno Lopes. E aí, esse resultado colocou o Fortaleza para dormir na liderança, né? Depois acabou perdendo para o Botafogo, mas tem um jogo a menos, então se ganhar esse jogo a menos, né, nos pontos perdidos, o Fortaleza é o líder do Campeonato Brasileiro, e o Red Bull Bragantino caiu para a 12ª colocação. Neste momento, o Red Bull Bragantino está mais perto da zona do rebaixamento do que do G6, né, do que da Libertadores. Então tem que dar uma acordada aí. A temporada do Red Bull Bragantino é ruim, né? Teve um momento que os resultados eram melhores que os desempenhos, e agora os resultados estão acompanhando o desempenho. E o time está indo por água abaixo nessa tabela do Brasileirão. Tem que dar uma olhada nisso aí, o Red Bull Bragantino, para tentar tomar de volta o seu rumo. Aí, Fluminense 0, Corinthians 0. Né? Curioso que no dia da morte do Silvio Santos, o jogo entre o Fluminense e o time do coração, e o jogo do Fluminense com o Corinthians, né? Que é o protagonista, digamos assim, de uma dessas principais músicas, né? Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. E agora o Fluminense Corinthians se tornou o clássico Silvio Santos, né? Então, foi bem curioso, mas o jogo em si ficou sem tantas emoções. Não uma boa chance para o time do Fluminense, duas boas chances para o time do Corinthians, mas ficou no 0-0. Um ponto para cada time, os dois seguem na zona do rebaixamento. Corinthians com um ponto a mais em 17º, Fluminense em 18º. No domingo, Atlético Goianiense 1, Internacional 0, gol do Hurtado, com assistência do Jorginho, uma boa atuação do Ronaldo no meio do Atlético Goianiense, a terceira vitória apenas do Atlético Goianiense na temporada, e o Internacional bem ruim, né? Roger Machado não se encontra no time,
E a temporada do Internacional é decepcionante também. Acho que só perde para o Atlético Mineiro como a mais decepcionante aí. Porque o Internacional, querendo ou não, ano passado ele já oscilava. Eu também colocava o Internacional para brigar no topo da tabela, mas o Atlético mais, né? Até porque o Atlético costuma brigar mais vezes e já ganhou o Internacional. Às vezes a gente não leva tanto a sério porque ele briga, mas nunca ganha. Nunca ganha, é incrível. Ele briga e não ganha nunca. Mas dessa vez nem brigando tá, então tá complicado. Parece ter o tiro sair pela culatra do Roger Machado, porque o Jair Ventura já tá na frente dele na tabela com o Juventude. Mas ainda assim o Internacional tem muitos jogos a menos, né? Agora completou um turno jogado o Internacional, mas os resultados e o desempenho do time vêm sendo bem preocupantes. E aí tivemos Criciúma e Vasco, o jogo aqui na ida, né? No primeiro turno. Foi o que sacramentou a demissão de Ramon Dias do Vasco, com a grande atuação de Bolassi, dessa vez mais uma grande atuação de Bolassi. Fez um gol em 6 minutos, abriu o placar para o Criciúma. O Vasco conseguiu a virada com um golaço do David, assim, absurdo, sensacional, lá na gaveta. E depois o Ryan fez um gol também com a assistência do Lucas Piton, que está jogando demais também. Porém, nos acréscimos, foi lá o Yannick Bolassi empatou, e aí o Criciúma consegue um ponto, né? O Criciúma chega a 25, está em 14º, o Vasco fica com 28 em 10º lugar. E o curioso foi que, junto com a delegação do Vasco, viajou para Criciúma o Serginho, né? Autor do gol que sacramentou a permanência do Vasco na primeira divisão para esse ano. Está sendo emprestado para o Criciúma, aproveitou para viajar logo com seus ex-companheiros para sua futura cidade, né? Tivemos Palmeiras e São Paulo, um jogaço também, um jogo com muita treta, infelizmente. Depois do jogo tivemos o Rodrigo Nestor e o Zé Rafael trocando agressões e sendo expulsos já no vestiário, né? Eles trocaram agressões no túnel, rumo aos vestiários, e na súmula o Klaus colocou lá que eles foram expulsos. E 2 gols do Flaco Lopes, abriu o placar, depois o Luciano fez um gol e o Gênio, com J, deu mais uma voadora na bandeirinha de escanteio com o símbolo de um rival. Levou o cartão amarelo, depois teve que fazer uma falta, levou o segundo, foi expulso. O São Paulo ficou com a menos. E aos 102 minutos de jogo, né? 12 minutos de acréscimo, parecia os Jogos Olímpicos. Porque o Luciano já foi expulso com 6 de acréscimo, né? E aí, nos acréscimos, mais ainda, mais 6 minutos depois da expulsão do Luciano, assistência de Rony, o Flaco Lopes fez o gol da vitória do Palmeiras, que ganha moral, né? Uma vitória bem épica, num clássico, e agora vai ter que focar no Botafogo para tentar uma virada na Libertadores. O Palmeiras fica então com 41 pontos na terceira colocação e o São Paulo com 38 na sexta colocação. Atlético Paranaense 1, Juventude 2. Muito curioso, né? O Atlético Paranaense frágil dentro de casa nessa temporada. O Nenê que renasceu, né? Com o Jair Ventura, não estava fazendo uma super temporada com o Roger Machado. Tinha ido muito bem na Série B, é todo um contexto diferente, com o Carpini, e agora o Jair Ventura vai renascendo nesse time, fez um gol aos 30 do primeiro tempo, o Nicão empatou aos 39, e no segundo tempo o Ian Souto fez o gol aí que deu a vitória para o Juventude, que com isso chega a
11ª colocação, apenas 1 ponto atrás do próprio Atlético Paranaense, que é o 9º colocado. E aí, o grande jogo da rodada, Botafogo e Flamengo, e a humilhação, né? A passada por cima, o vareio de bola que o Botafogo deu no Flamengo. O primeiro tempo, assim, o Botafogo foi melhor que o Flamengo o jogo inteiro, tá? O Flamengo estava jogando ali, fazendo um jogo minimamente à altura, conseguindo ter chances. No final das contas, foram consideradas 2 grandes chances do Flamengo, 6 do Botafogo, mais 10 finalizações no total, né, do Flamengo, 19 do Botafogo. Mas estava ali, estava jogando, e aí estava 1-1, porque o Conte fez o gol muito cedo, 3 minutos, e aí teve gol do Bruno Henrique, empatou. Depois teve gol anulado do Botafogo ainda no primeiro tempo. E aí, quando faz o segundo gol, o Botafogo, com o Igor Jesus, que está iluminado, né? Meio que cresceu no momento certo da temporada, o Igor Jesus, quando estava sem Tiquinho, e em 2 dos principais jogos do time no ano, contra o Palmeiras e contra o Flamengo, Palmeiras na Libertadores, Flamengo agora no Brasileirão valendo liderança, não, porque o Flamengo chegaria a 44, o Botafogo ficaria com 40. O Botafogo ficaria com 43, o Flamengo com 44 e o Fortaleza com 45 seria o líder. Então. Mas, né? Jogo muito importante na disputa pelo título. Vai lá e faz o gol. E aí, com 2-1, o Thiago Almada erra um pênalti, né? O Rossi pega um pênalti dele. E aí, nisso, nesse período, depois do gol do Igor Jesus, o Botafogo foi criando mais e mais. O ataque do Flamengo não é o grande problema do time, querendo ou não. Ele cria, ele geralmente faz gol. Uma coisa esquisita, né? Porque o Flamengo, no começo do ano, no estadual, e a ótica dos trabalhos do Tite geralmente são assim, de ser o time que não leva gol, em geral, né? E virou meio que contrário, é o time que faz sempre gol, mas a defesa está muito frágil, principalmente com o padrão dos times do Tite. O Tite não levava 4 gols no jogo desde 2013. Realmente é um feito e tanto do time do Botafogo, mas é um trabalho mais frágil desse treinador excelente, que não está à altura da sua história nesse trabalho do Flamengo. Não acho que faça um trabalho ruim, e aí sim aqui é uma resposta, entre aspas, ao vídeo do Vitor Sérgio Rodrigues. Eu nem assisti, na verdade, o vídeo, mas eu não acho que o trabalho é ruim. Eu não ouvi ainda os pontos dele para saber o que eu concordo, o que eu não concordo da análise como um todo. Mas da frase, o trabalho do Tite é ruim, não acho que seja ruim. Talvez não chegue a ser bom também, mas tá ali na briga por tudo, querendo ou não. Não quer dizer a maior coisa do mundo. Na verdade, acho que... Porque você tá na briga pelo Brasileirão, quer dizer que você é um time minimamente consistente. É diferente, eu ia comparar com o Corinthians do Luxemburgo do ano passado, mas o Corinthians do Luxemburgo do ano passado não estava na briga pelo Brasileirão, né? Mas que dá um pouco da sensação também de que ele tá na briga por tudo, mas quando pegar um Botafogo, alguém desse nível no mata-mata da Libertadores ou da Copa do Brasil, vai cair, como a gente imaginava com o Corinthians, que quando pegou o São Paulo, quando pegou o Fortaleza, foi eliminado. Eu acho que... Não sei. Eu acho que o time é de muitos altos e baixos e que pode fazer uma partidaça, como fez contra o Palmeiras na ida das oitavas da Copa do Brasil. Como pode fazer uma partida trágica e levar 4 ali. É um time que ainda não se achou. É um time que tem algumas boas valências treinadas pelo Tite, mas que não estão se repetindo como deveria se repetir. E nisso, mas eu ainda, assim, se fosse para apostar em alguém para ser campeão brasileiro, eu ainda apostaria no Flamengo, porque eu confio muito no Tite em pontos corridos. Eu acho que ele também está tendo muitos problemas de desfalques. Ele lidou muito bem com isso na Copa América. Agora, com muitas lesões, nem tanto.
mas eu acho que ainda tem potencial, é o Tite o técnico do time ainda, e além de ter muitos desfalques, tinha jogador sendo poupado, né? Tinha um Luiz Araújo e um De La Cruz no banco, né? Então são dois jogadores que, acho que o Luiz Araújo nem no banco, né? Mas são dois jogadores que talvez sejam entre os disponíveis, considerando que a Arrascaeta ficou indisponível muito cedo também, né? Dos que mais podem desequilibrar ali, junto com o Gerson hoje. Então, eu só acho muito estranho. Eu não sei se tem alguma coisa do Léo Ortiz. Eu não sei se já perguntaram também, mas o Léo Ortiz, assim, eu tenho a impressão de que só pode o Léo Ortiz pedir pro Tite para jogar na zaga sempre possível. Que ele gosta de jogar de zagueiro, porque não quer jogar no meio campo, porque não faz muito sentido, né? Ele tira ele do meio do campo, no meio do jogo, e piora o time. E o Léo Ortiz deveria ser titular no meio campo do Flamengo. Mas não costuma ser, né? Foi nessa vez até muito mais por causa dos desfalques. É isso, no final das contas, o Botafogo foi muito melhor que o Flamengo e conseguiu botar isso no placar, principalmente porque o Matheus Martins entrou para concretizar, né? Poderia ter sido uma atuação muito melhor, como o Flamengo teve em algumas contra o Fluminense, por exemplo, nesse ano, né? Na época do Fernando Diniz, no Brasileirão e no Carioca. De atuações que você viu que o time poderia ter passado o carro ali de 2-0, né? O Botafogo poderia ter ganhado esse jogo de 2-1, tendo produzido para ganhar muito mais, mas aí o Matheus Martins entrou e quis entrar na brincadeira e fez 2 gols para sacramentar a goleada e sacramentar a liderança. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro com 46 pontos. O Flamengo fica na quarta colocação com 41, né? Eu fiz a brincadeira no começo do vídeo, que ele levou 4-1, ficou com 41 pontos, né? 4-1, e ainda na quarta colocação. E na segunda-feira teve Vitória 2, Cruzeiro 2, jogaço, assim, realmente jogo muito emocionante. O Vitória tava amassando o Cruzeiro, tá no Barradão, e abriu 2-0 cedo no primeiro tempo, um gol do Osvaldo aos 25 de pênalti, depois um golaço do Alejandro de bicicleta, e aí tivemos o Neres, né? O Neres que é ex-Cruzeiro, né? Acabou se enrolando com a bola, recebeu a bola na campo de defesa, não conseguiu dominar, e aí o jogador do Cruzeiro sai na cara do gol, né? Tava longe, mas ia acabar saindo cara a cara com o goleiro, tava com a posse de bola dominada, total, e o Neres puxou ele, fez a falta, foi expulso por ser chance clara manifesta de gol. Eu acho que o Neres errou. Não só no gesto técnico, né, de ter errado o domínio. Eu acho que o Neres errou porque ele não devia ter feito a falta. Deixava o jogador sair cara a cara com o Cássio, vai que o Cássio pega. E se o Cássio não pega, era 2-1 com vitória com igualdade numérica ali, mas jogando bem, né? O Vitória estava jogando bem, poderia fazer um gol. Poderia não se abalar com o gol sofrido, porque foi uma falha individual e coletivamente o time estava dominando o jogo. Mas com a menos não, com a menos você, e por tanto tempo, obviamente o Cruzeiro ia crescer. E no segundo tempo o Cruzeiro jogou sozinho no ataque. O Vitória ficou completamente só se defendendo e com as bolas aéreas quase virou o jogo com o Dineno, né? Foram 2 cabeçadas do Dineno que entraram e uma que o Lucas Arcanjo teve que fazer um milagre para não levar a virada, senão era 3-2 Cruzeiro, 3 gols de cabeça do Dineno, do Juan Dineno. E acabou que ficou no 2-2 mesmo. O Cruzeiro conseguiu aí, numa lei do ex meio esquisita do Neres, um resultado aí menos pior, mas estava um pouco preocupante, e está um pouco preocupante essa fase do Cruzeiro, que perdeu no jogo de ida
Boca Juniors. Depois daquela grande atuação contra o Botafogo, né, 3-0, o Cruzeiro não vem tão bem, né? Parece que foi uma chave, uma virada que foi negativa para o time do Cruzeiro depois daquela vitória para cima do Botafogo, porque perdeu para o Fortaleza, foi a primeira derrota do Cruzeiro como mandante no Brasileirão, apesar de que segue 100% jogando, no caso não 100%, né, mas invicto, perdeu 100% também contra o Atlético Mineiro, mas jogou no Kleber José de Andrade, né, em Cariacica, contra o Fortaleza perdeu o primeiro jogo como mandante, depois perdeu 100% de aproveitamento no Mineirão contra o Atlético Mineiro, perdeu o jogo de ida contra o Boca Juniors e empatou com o Vitória e provavelmente iria perder para o Vitória se o Neres não é expulso. Então é uma fase complicadinha aí do Cruzeiro, tem que também se ligar um pouco o sinal de alerta. E é isso então, vamos de Libertadores Sul-Americana durante a semana, né? Vai ser muito interessante aí o decorrer dessas oitavas de final. Voltou também o futebol europeu, vamos ver o que vamos trazer de futebol europeu por aqui também nas próximas semanas. E é isso. Peço mais uma vez que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo aí para todos os seus amigos que gostam do futebol, que gostam do Brasileirão, que aqui nós fizemos um giro bem completo pelos 10 jogos da 23ª rodada. E é isso. Faz tudo isso que eu pedi se você tiver gostado. Se não tiver gostado, dá o dislike. E é isso. Tchau.